Olá, quinto período, tudo bem? Vamos dando sequência, então, ao estudo dos crimes sexuais contra a vulnerável. Nós já trabalhamos os tipos penais de estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia perante criança e adolescente. E agora a gente vai trabalhar este tipo do 218B, favorecimento da exploração sexual de vulnerável. Tudo bem? Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218b, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. E no parágrafo 1º, se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Nós vemos aqui no caput do 218, no que está destacado em negrito, nós temos submeter, induzir, atrair, facilitá-la, impedir, dificultar que a abandone. Então, estes 6 verbos são os 6 verbos nucleares, são os 6 núcleos do 218B no caput. Depois nós vamos ver que tem condutas equiparadas, está ali embaixo aí no programinha que vocês estão assistindo. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma análise do tipo, bem sucinta, tá? Primeira coisa, trata-se de crime hediondo, desde 2014 é um crime hediondo, tá? O 218B. E tomar cuidado com a conceituação dessa terminologia prostituição. Então, peguei aqui um conceito do livro do Celso Delmanto, que diz o seguinte: prostituição é o comércio habitual do próprio corpo para a satisfação sexual de indeterminado número de pessoas. Bem? Então, nota esse termo aqui, habitual, tá? Aí, vamos voltar aqui. Então, veja, olha o 218B. Submeter, induzir, atrair à prostituição. A prostituição, neste conceito, que denota a habitualidade. A partir daí, a doutrina se divide. Existe uma parcela da doutrina que entende que o 218B é um crime habitual, ou seja, para a sua configuração não bastaria um único ato de prostituição, uma única oportunidade em que a vítima venda o próprio corpo para satisfazer o desejo sexual de terceiro. Seria necessário que ela se dedicasse a esta atividade com uma certa habitualidade. Tudo bem? Existem doutrinadores, entretanto, que discordam desta tese, tá? O Ricardo Antônio Andreucci, por exemplo, ele diz que não é um crime habitual, basta uma única conduta. E nós vamos trabalhar no grupo temático logo mais jurisprudências tanto do TJ São Paulo, na segunda instância, como do STJ, no sentido de que não é necessário uma multiplicidade de atos para que se configure 218B, ou seja, entendimentos jurisprudenciais no sentido de que não se trata de um crime habitual, ou seja, aquele crime que, para se consumar, denotaria ou demandaria uma habitualidade de condutas. Tudo bem? Outra coisa interessante é trabalhar a questão da vulnerabilidade. Tudo bem? A vulnerabilidade, né, gente? Ela é diferente, ela é trabalhada com bastante atenção em relação aos crimes deste capítulo que estamos estudando. Vamos pegar aqui um pouquinho essa fala do NUT, né? Então, o NUT adverte que, no contexto do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, são considerados vulneráveis os menores de 14 anos, os enfermos e deficientes mentais e os que não podem opor resistência. Agora, no 218B, cuja titulação também trata de pessoa vulnerável, inclui-se o menor de 18 anos. Então, concluindo ser o menor de 18 anos e maior de 14 anos uma pessoa relativamente vulnerável. Então, aqui nós temos uma ampliação desta noção de vulnerabilidade para além dos 14 anos. O menor de 18 anos, submetido à exploração sexual ou à prostituição,
é considerado vulnerável. E olha só, o Bittencourt aqui, citando o Jordan de Oliveira Delgado, ele fala o seguinte, né? A justificativa para se ampliar o conceito é o fato de que, embora o maior de 14 já esteja apto a manifestar sua vontade sexual, normalmente ele se entrega à prostituição face à péssima situação econômica, motivo pelo qual a sua imaturidade em função da idade associada à sua má situação financeira o torna vulnerável. Então, esta é a razão de ampliar este conceito, ampliar esta noção de vulnerabilidade no 218B. Então, aqui, em relação à idade, o vulnerável não é o menor de 14 anos. Aqui no 218B, o vulnerável é o menor de 18 anos, mas daí a gente pensa assim, o menor de 14 anos é absolutamente vulnerável. Inclusive, quem faz sexo com ele nessa situação pratica estupro de vulnerável. Agora, entre 14 e 18 anos, nós temos uma relatividade desta ideia de vulnerabilidade. Ela pode ser afastada, inclusive. Tudo bem? Se não estiver numa situação, a contrário senso do que o Bittencourt escreve, se não houver uma situação de vulnerabilidade financeira, e não existe essa situação também de imaturidade, no caso concreto não se constata a imaturidade, nem a má situação financeira, nós poderíamos, em tese, afastar a questão da vulnerabilidade do menor de 18. Do menor de 14, jamais. Tudo bem? Muito bem. Voltando, então. Agora vamos trabalhar as condutas equiparadas do parágrafo 2º. Então, olha o que o parágrafo 2º diz. Incorre nas mesmas penas. 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Então, olha só. Aqui nós temos também divergências doutrinárias. Vai ter doutrinador que vai falar o seguinte. Esta pessoa que faz sexo com o adolescente, né, o menor de 18, maior de 14, nesta situação em que ele foi induzido, né, em que se facilitou a entrada para a prostituição ou se dificultou a saída, né, o adolescente que é cooptado pelo mercado da exploração sexual, o indivíduo que paga pelo programa e faz sexo com o adolescente, ele entraria nas mesmas penas do caput. Tudo bem? Agora veja só, onde está a divergência doutrinária e jurisprudencial? Imagina que o indivíduo está passando por um local que é reconhecidamente ponto de prostituição e uma adolescente ou um adolescente o aborda e oferece o programa. Sem que ele tenha participado, sem que essa pessoa a quem o programa está sendo oferecido tenha participado na indução, na persuasão deste adolescente. Na realidade, é o adolescente quem oferece. Parcela da doutrina entende que esse indivíduo, se ele fizer o programa com o adolescente, ele não responderia pelo delito. Então, para a parcela da doutrina, para que este agente responda pelo delito na modalidade equiparada do inciso 1 do parágrafo 2º, seria necessário que ele tivesse cooptado o menor ou sido partícipe do cafetão que cooptou este menor, que convenceu este menor. Tudo bem? Agora, tem jurisprudência no sentido de que o indivíduo que se deita, né, que faz o programa sexual com o adolescente, ainda que ele não tenha induzido, atraído o adolescente à prostituição, foi o adolescente quem o procurou, ainda assim esse indivíduo estaria incorrendo no inciso 1. Combinado? Então, veja, logo mais no grupo temático a gente esclarece eventuais pontos de divergência em relação a este inciso 1. Para uma parte da doutrina, se o indivíduo que faz o programa com o adolescente não participou da indução, da cooptação do adolescente para o mundo da prostituição, ele não responde por nada.
para outra parte da doutrina e da jurisprudência, ainda que este indivíduo não tenha cooptado o adolescente, mas faz o programa com o adolescente, ele entraria no inciso 1. Tudo bem? Bom, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. É óbvio, tem que ter dolo, né? Então, o dono da pensão, o dono do hotel, o dono do motel, né, com dolo, né, ele responde pelo mesmo delito, com as mesmas penas. Inclusive, depois tem algumas repercussões em relação à pena do proprietário deste estabelecimento de hotelaria ou similar. Combinado? Então, estas as condutas equiparadas. Tem algumas discussões bastante interessantes que eu já estou antevendo para o grupo temático de logo mais. Tudo bem? Então, ficamos por aqui neste vídeo. Até o próximo.